Darei início à reunião desta noite. Prezados irmãos e irmãs, cumprimento a todos com a paz do Senhor, desejando que esta paz possa estar no coração e na vida de cada irmão, de cada irmã aqui presente, também aos internautas que estão conectados a este canal Igreja Apostólica. Desejo que as bênçãos poderosíssimas do amado Senhor Jesus, as gloriosas bênçãos da Mãe Maria Santíssima, as bênçãos da Santa Avó Rosa, Espírito Consolador, também bênçãos do amado profeta Santo Irmão Aldo, e que a unção de Deus e do Divino Espírito possam cobrir a todos. Daí nós fazemos também a nossa oração para iniciarmos. Jesus, certa vez, ele falou: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. E assim é feito. Ele tem abençoado, através do Consolador a Santa Avó Rosa, e do amado profeta Santo Irmão Aldo. Abençoado, curado de enfermidades, protegendo a nossa família, a nossa casa. Por isso que quando viemos à igreja, devemos vir despreocupado. Viemos para alimentar a alma, para termos mais santidade e mais sabedoria para vencermos as lutas e as dificuldades que surgem a todos os momentos de nossa vida. Para iniciar, então, farei a oração. Convido os que estão sentados, por gentileza, que se coloquem em pé. Os que puderem. Em sentido de oração, todos nós vamos orar. Ó poderoso e amado Deus bendito, glória, honra e louvor sejam dadas ao Senhor Pai, pelas maravilhosas bênçãos que tem derramado a cada um de nós. Bênçãos estas, trazidas pelo Consolador, a Santa Avó Rosa, e pelo amado profeta Santo Irmão Aldo. Sabemos que muitas lutas, muitas dificuldades aparecem, mas tendo essas bênçãos sobre cada um de nós, sobre a nossa família, a nossa casa e tudo que pertence a cada um de nós, somos vencedores. Por isso nós agradecemos muito. Agradecemos a Maria Santíssima, a nossa mãe, a mãe de Jesus, que também nos abençoa e nos cobre com manto sagrado. Agradecemos a Santa Avó Rosa, o Consolador, a grande bênção que o Senhor Pai nos deu para estar conosco de dia e de noite, nos protegendo, abençoando, curando, dando-nos vida, saúde e paz. Agradecemos também ao Primaz Santo Irmão Aldo, por tantas bênçãos que tem derramado sobre cada um de nós também, desde que mereçamos e também for vontade de Deus. Agradecemos a esse profeta boníssimo, que sempre cuida de cada um de nós e cuida também da humanidade, que também crê no Senhor Pai e procura o caminho da salvação. Eis a Igreja Apostólica, portanto, este caminho, a ajudar as famílias, as nações, a ajudar a este mundo. Por isso, a nossa adoração sincera ao Senhor Pai, por tudo que tem feito por nós. Estamos iniciando a reunião em tua Santa Igreja Apostólica. Peço neste momento que abençoe, como tem abençoado todos os seus filhos, dando sabedoria, paciência, humildade, perseverança e fé, para também aprenderem ainda mais da doutrina apostólica, da disciplina, dos ensinos preciosos do reino dos céus, que fortalecem, que ajudam, que dão vida. Por isso, entregamos esta reunião em tuas mãos, ó Pai, para que seja feita a tua santa vontade, em tudo, os trabalhos do coral, o trabalho dos teus servos obreiros, na igreja presente, também para aqueles que ouvem e assistem pela internet. Peço também as bênçãos para os ouvintes do programa Hora Milagrosa. Muitos estão lembrando desta reunião, não podem estar numa reunião semelhante a esta,
mas houve o programa Hora Milagrosa e tem sido muito abençoado. E nós agradecemos por isso, Pai. E, portanto, entregamos esta reunião em Tuas mãos e seja feita a Tua santa vontade, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Cantemos o hino Igreja Forte de número 1 do Inário. Eu avisto um lugar tão feliz, onde irei para sempre habitar, e pela fé eu posso contemplar as belezas deste lindo lugar. Por isso talvez me fazer pra os céus chegar.
Não sabemos quanto tempo nesta terra ainda temos que ficar, mas o tempo que restar, com amor devemos todos trabalhar no anseio de salvar outras almas para Jesus. Vamos todos trabalhar, sendo sempre valorosos, destemidos, corajosos, com vontade sempre de ganhar. Pois o tempo está se cumprindo e já não há mais tempo que perder. Jesus Cristo aqui presente, Santa Vó Rosa à nossa frente, nada temos que temer. Este mundo está ruim e perto está o fim. Vamos com coragem anunciar que esta igreja é verdadeira, é de Deus e tem poder, e que Jesus está aqui para salvar. A Vó Rosa já falou que muito vai nos ajudar, mas para isso é preciso a cada dia
nossa vida para ela consagrar, e fazendo sempre assim, o céu se abrirá, grandes milagres vamos contemplar. Jesus Cristo aqui salvando, o irmão Aldo abençoando, muitas almas para Deus vamos ganhar.
nossa vida, vó Rosa amada, por nós teus filhos sempre adorada. Não há tristeza e nem luta nesta vida que apague a nossa alegria, pois a luz do teu amor, Santa Vó Rosa, nos fortalece dia e noite, noite e dia, Vó Rosa. Vó Rosa, querida, és a razão da nossa vida. Vó Rosa, amada, por nós teus filhos sempre adorada. Não há problema e nem dificuldade que tire a nossa tranquilidade, pois confiamos em ti, Santa Vó Rosa. Que nos dá paz e muita felicidade, Vó Rosa. Vó Rosa, querida, és a razão da nossa vida. Vó Rosa, amada, por nós teus filhos sempre adorada. E não há nada neste mundo de ilusão para dividir o amor do nosso coração, porque vivemos para ti, Santa Vó Rosa. É impossível a nossa separação, Vó Rosa. Vó Rosa, querida, és a razão da nossa vida. Vó Rosa, amada, por nós teus filhos sempre adorada. Vó Rosa, querida, és a razão da nossa vida. Vó Rosa, amada, por nós teus filhos sempre adorada.
Prezados irmãos, prezadas irmãs, em nome do profeta Santo Irmão Aldo e da Santa Avó Rosa, agradeço a presença de todos e também aqueles que nos assistem e ouvem pela internet. A Santa Avó Rosa é Rainha dos Céus e Mãe Poderosa. Não há problemas nem dificuldades que não são solucionados, porque todos os problemas e as dificuldades vencemos, são solucionados pelo poder da Santa Avó Rosa, Rainha dos Céus. Daí, quando nós precisamos, clamamos a esta Santa, gloriosa, e ela nos ampara, nos protege, juntamente com o Santo Profeta Irmão Aldo, que cuida também de cada um de nós lá do alto céus. Mas eles querem de cada um de nós a obediência sincera, aquela obediência que parte do coração em adorar a Deus, em servir o Consolador. Se eu tiver um ministério na igreja, servir um ministério ao qual sirvo, mas com amor, com disciplina, com paciência, respeitando um ao outro, porque o ministério é o espelho em que todos observam e às vezes copiam. E se muitos andam indisciplinados, às vezes no trabalho que faz, prejudica a obra da igreja. E às vezes muitos com comportamentos que não são agradáveis a Deus, prejudica o trabalho da igreja. E aonde a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, não podem salvar muitas almas, porque às vezes alguns exemplos que muitos dão atrapalham a salvação de muitas almas. E é onde nós também aprendemos de que devemos viver em santidade e vivermos disciplinados na doutrina e nos ensinos da Igreja Apostólica, na disciplina da Igreja Apostólica, para sermos felizes e abençoados nos nossos negócios, na nossa casa, em nossa família, para podermos ser abençoados em nossa vida espiritual também, porque é preciso para um dia estarmos no reino dos céus. Não é isso que ouvimos no hino? Eu visto um lugar tão feliz, onde irei para sempre habitar, e pela fé eu posso contemplar a beleza daquele lindo lugar. Mas para eu ir para lá, morar para toda a eternidade, eu preciso aprender muito ainda, enquanto estiver aqui na terra. E o outro hino nos diz: não sabemos quanto tempo nesta terra iremos ficar. Então há muito para nós fazermos ainda nesta terra e para esta igreja. Então não podemos desanimar, e muitos, infelizmente, às vezes desobedecer a doutrina, a disciplina de nossa igreja, achando que está tudo bem, mas não está, porque a Santa Avó Rosa não pode derramar bênçãos importantes na igreja, muitas vezes, por desobediências de alguns, que contraria a vontade de Deus e prejudica a fé até de muitos. Então é importante nós aprendermos a todo dia, a todo instante, nós estarmos aprendendo. Por isso que a doutrina é dada, inclusive o Santo Irmão Aldo, em vários boletins de nossa igreja, ia falando sobre a doutrina, sobre a disciplina, os ensinamentos dos céus. E esses ensinamentos perduram para a vida toda. Por isso que ele falou, certa vez, está aqui no boletim inclusive, a disciplina não mudou e não mudará. Mesmo que alguns às vezes queiram.
influenciar na disciplina de alguns trabalhos da igreja, às vezes. Mas a Santa Avó Rosa e o Santo Romualdo estão atentos. E no momento certo, ela vai corrigindo, vai orientando, para que essa igreja possa ser mais unida, para receber as bênçãos dos céus e ser vitoriosa, e um dia ser apresentada ao Pai. Porque é isso que eles querem, preparar a igreja e apresentar a Deus pela sua última vitória. Mas com todos nós, e muitas almas que serão resgatadas ainda, que estão neste mundo. Mas precisa dos nossos exemplos, da nossa fé, da nossa humildade, da nossa pureza de coração, sem mágoa, sem malícia, temendo a Deus, perdoando, para que Deus possa alcançar almas e almas para o seu reino. É isto que Ele quer. Porque as coisas deste mundo ficarão tudo aí, não é isso? Nesta terra tesouro não quero ajuntar. Nesse mundo não há nada a comparar com as riquezas que nos céus iremos conquistar. Jesus falou isso na sua doutrina. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça corrói, a ferrugem destrói e os ladrões roubam. Ele falou para juntar tesouro lá nos céus e não ser preso às coisas materiais, às vezes brigando por coisas materiais, coisas que ficarão tudo aí. Porque se um dia tombarmos o nosso corpo e merecermos ir para os céus, todos nós queremos, lógico, só irá a nossa alma. Até o corpo material ficará aí. Não levaremos nada deste mundo. Então, o que nós temos que fazer, então? Para que ajudemos a esta obra e ajudemos a nós mesmos. É sermos prudentes. Sermos prudentes e sabedores de que o inimigo anda em derredor procurando a quem possa tragar, para nos destruir, para destruir a família, destruir o casamento, destruir, enfim, aquilo que nós temos de bom. Ele não descansa, o inimigo não descansa, e nós temos que saber disso. Porque nós aprendemos com a doutrina isso. Nós temos que pôr em prática a nossa fé e não, às vezes, dar de um ouvinte esquecido, que ouve e às vezes não põe em prática ou acha que não tem problema. Isso para todos nós, inclusive para o ministério. Porque é importante isso, sabermos de que Deus reina entre nós. A Santa Avó Rosa foi escolhida com o propósito da formação desta igreja, com o propósito de salvar almas, de ir àqueles corações amargurados, que estão enfermos, daquelas almas, e tirá-las do atoleiro espiritual e trazê-las para a vida, para que elas sejam felizes e prósperas e possam ganhar a salvação e a certeza do reino dos céus. Por isso, irmãos, a nossa igreja, a nossa doutrina é salutar para a nossa vivência aqui na terra. E a Santa Avó Rosa é o esteio, fortaleza, o barco seguro, a arca divina. E ela quer a nossa presença sempre com ela, lado a lado, ombro a ombro, ajudando esta igreja a salvar almas, e não às vezes com desunião, brigas, discussões. A Santa Avó Rosa é rainha dos céus e ela ama a verdade. Ela ama aquele que faz o bem, aquele que o ama e que o ama a Deus com sinceridade. No boletim dessa semana, tem uma mensagem para todos nós refletirmos
sobre o valor desta igreja apostólica para a nossa vida, que muitos às vezes esquecem. Está tudo bem? Lógico, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo nos abençoa. Mas não sabemos a luta que eles travam para nos abençoar e para nos proteger. Às vezes no caminho que estamos fazendo, para a nossa casa, no trabalho que estamos lá trabalhando, na rua, na condução, nas estradas. Nós não sabemos a luta que eles travam para nos guardar, para nos tirar da morte e nos salvar. Então nós temos que valorizar isto, irmãos, e falar às criaturas que não conhecem ainda esta igreja, do poder que esta igreja tem, e nesta terra não existe igual. A justiça, a verdade, a pureza, a santidade. Esta força é que vence todo o mal. Irmãos, é necessário que tenhamos esta fé em nossos corações para podermos vencer, não é? Então diz aqui no boletim dessa semana: a Santa Avó Rosa sempre lutou para manter a ordem e a disciplina em nossa igreja. Palavras foram deixadas pelo amado profeta santo Irmão Aldo, em boletim de março de 2010. Ele fala ainda aos nossos corações, é hoje. Ele continua a falar do altos céus, em nossas mensagens, na doutrina, nos ensinamentos. Ele fala para nós: meu filho, cuidado. Quem estiver à beira do caminho, cuidado. Porque o inimigo, ele é astuto. Ele não descansa um minuto sequer. Veja onde estás errando e corrija-as. Corrija-as enquanto é tempo, para que sua alma possa ser preparada para estar lá nos céus, com Deus na eternidade. O Santo Irmão Aldo vai falando para nós. Nós cremos nisso porque confiamos no poder que Ele tem. Vimos o seu amor para cada um de nós, a nos abençoar, a nos proteger. Quantas vezes o Irmão Aldo ficava até tarde da noite, de madrugada, para nos proteger e nos guardar, orando por nós, nos atendendo, para que possamos ser felizes. E quantas maravilhas e milagres Ele operou na nossa vida, para que nós hoje estivéssemos vivos. E muitos ainda esquecem disso. Muitos esquecem disso. Só às vezes lembra quando está passando por um perigo. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, me ajude. Mas, e os outros dias? Como é que está? Então a Santa Avó Rosa, ela quer que nós unamos uns aos outros. E que com as nossas orações aproximemos mais de Deus. E não esqueçamos ou não esqueçamos dos benefícios que esta igreja tem e que nos ajuda a vencermos. Diz aqui, a Santa Avó Rosa foi e continua sendo o baluarte da verdade e da justiça. O seu ministério foi e é de esplendor e de grande glória, diz o Santo Irmão Aldo em suas palavras. Em tudo, essa santa gloriosa foi fiel, obediente e dedicada a Jesus. Lutou intensamente para preservar a ordem e a disciplina na igreja. Lutas que lhes custaram muitos sacrifícios. Lutas que lhes custaram muitos sacrifícios. Quem conheceu a Santa Avó Rosa sabe quanta luta ela enfrentou. Quantos dissabores ela enfrentou para que a disciplina fosse implantada na igreja. Mas ela não desistiu e não desanimou. E continuou, e o santo profeta Irmão Aldo continuou e falou aqui:
a disciplina não mudou e não mudará. A disciplina é eterna. Ela que vai salvar as nossas almas. Essa disciplina é poderosa e que vai aproximarmos ainda mais de Deus e um dia estarmos lá com Ele para a eternidade. Então a disciplina da nossa igreja é importantíssima. Se todos crerem e entenderem assim, serão bem-aventurados e não restará dúvidas. A Santa Avó Rosa jamais tolerou a mentira, a falsidade, a hipocrisia, a falta de respeito ou a desobediência. Tudo que pudesse se tornar pedra de tropeço para a obra da igreja e para o seu povo, a Santa Avó Rosa combatia e procurava eliminar do nosso meio. Quanta luta, hein? Ela é exemplo a ser seguido por todos os apostólicos, principalmente os pastores, obreiros, regentes, músicos e coristas, quanto à fidelidade, ao amor e à coragem para servir a Jesus e à sua igreja. Santa Avó Rosa sempre foi sábia e cuidadosa com o bem da igreja e de sua direção, procurando em tudo ensinar a moral, o respeito e a boa educação. Ensinou como devem ser os trajes dos filhos de Deus para se apresentarem sempre de maneira honrada. Orientou como os pastores e obreiros devem tratar nosso povo, como deve se apresentar diante da igreja e na sociedade, e como devem cumprir fielmente o seu ministério para que ninguém se escandalize com o mau proceder de um pastor ou de um obreiro. A Santa Avó Rosa sempre dizia que o pastor, o obreiro e os membros do ministério do coral precisam ser o espelho para o nosso povo e servos fiéis de Jesus, nosso Senhor, e de sua igreja. A Santa Avó Rosa lutou para implantar a ordem e a disciplina em nossa igreja. Quando transmitiu a mim, disse o irmão Aldo, a missão de sucedê-la no governo da igreja, exigiu que as ordens e a disciplina que recebeu de Jesus, nosso Senhor, jamais fossem modificadas. Eu, irmão Aldo, em nada modifiquei o que a Santa Avó Rosa implantou na igreja. Diz o santo irmão Aldo, a ordem e a disciplina continuam as mesmas, e aqueles que as desobedecem não têm meu apoio e nem da Santa Avó Rosa. Ou seja, eu não tenho apoio de Deus, dos anjos e santos, então fica desguarnecido, correndo sério risco. Então é hora de nós todos meditarmos, colocarmos em prática a nossa fé e vermos onde estamos falhando de repente. Onde estamos falhando e corrigirmos. Enquanto é tempo, lógico. Porque a Santa Avó Rosa é o aviso. O Santo Irmão Aldo é o aviso. Meu filho, cuidado. Veja onde está pisando. Será que é o caminho que está indo ou fazendo é o certo? Tenho conhecimento, diz o Santo Irmão Aldo, de que alguns pastores, quando em viagem para cumprir seu ministério, não têm se apresentado como o obreiro apostólico deve se trajar, mas de maneira que diminui o respeito à sua pessoa como pastor. Há uma ordem que determina que, quando escalados em viagens para a igreja,
não devem estar passeando ou indo na casa de irmãos. Orientação que alguns não obedecem. Pastores, então, não obedecem. São escalados para cumprir seu ministério, para realizar o trabalho da igreja e não para passear, pescar, indo à casa dos irmãos. Com esse procedimento, acabam se expondo a ouvir muitas coisas que não são verdadeiras. Depois, citam tais comentários durante a mensagem no púlpito e perdem o respeito diante do povo. E não é falta de orientação, não é isso? Eles são orientados a não ir à casa das pessoas. Porque as suas viagens é para a igreja. Preparar as suas mensagens, seus sermões, ler o livro de doutrina, boletim da igreja, para ir se preparando para as reuniões. Então, quando vão, às vezes, à casa de algum irmão, contrariando então a vontade do santo irmão Aldo, atrapalham até seu desenvolvimento também espiritual, e as mensagens não ficam completas como a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo querem. Então eles alertam: meu filho, cuide-se, siga a minha orientação, porque são orientações sadias, que é para o bem, para a sua melhoria espiritual e para as suas mensagens. A doutrina da Igreja Apostólica é muito clara nisto, não é? São escalados para cumprir seu ministério, para realizar o trabalho da igreja, e não para passear, pescar ou indo na casa dos irmãos. Com esse procedimento, acabam se expondo e ouvir coisas que não são verdadeiras, depois citam tais comentários durante a mensagem no púlpito e perdem o respeito diante do povo. Um dos problemas dos ajuntamentos de pastores são os comentários que só servem para enfraquecer a fé e criar dúvidas nos corações. Quando se reúnem, comentam sobre a vida pessoal sua e de seus irmãos e do trabalho de seus companheiros de ministério. Conversam a respeito das congregações em que cumpriram escala, relatando situações e problemas e discutindo assuntos que somente eu, irmão Aldo, deveria ser comunicado ou consultado, e não ao outro pastor. Assim, quando são escalados para determinada congregação, do qual ouviram comentários diversos, chegam com o juízo formado, acabam cometendo injustiça. Eu, irmão Aldo, exijo que se respeitem mutuamente e que evitem brincadeiras, conversas inconvenientes, maliciosas e a falta de respeito para com o companheiro de ministério. Deve haver muito respeito entre todos, também nos alojamentos dos pastores aqui na sede, inclusive quanto à maneira de se trajar, que deve ser sempre com decência e conforme a boa moral que a Santa Avó Rosa sempre defendeu. Tudo isso que lhes ensino faz parte da ordem, da disciplina, da boa moral apostólicas. Eu, irmão Aldo, juntamente com a Santa Avó Rosa, exigimos que todos os membros do ministério apostólico procedam dignamente conforme são ensinados. São ensinos da Santa Avó Rosa, do Santo Profeta Irmão Aldo, para todo o ministério. Porque é importante para a obra de Deus manter o ministério coeso, unido, obediente. E às vezes quando um ou outro desobedecem, pode contaminar às vezes uma boa parte, que às vezes perdem a esperança, desanimam, às vezes por uma contenda, uma briguinha aqui, uma discussão,
que um não olha para outro, não se perdoa. A Santa Avó Rosa não pode abençoar, porque ela quer um ministério unido para cantar para ela. Tem um hino que diz: eu vou cantar para a Avó Rosa. Um belo hino de louvor, eu vou cantar para a Avó Rosa, expressando todo o meu louvor. Mas se tiver com o coração às vezes magoado, triste, abatido, duvidoso, como é que pode chegar esse canto até a Santa Avó Rosa? Então, irmãos, tudo isso é bom nós revermos, voltarmos ao primeiro amor. Quando muitos de nós viemos para a igreja já uma certa idade, sofríamos muito lá fora. A não ser os jovens, que já nasceram na igreja, foram consagrados na igreja, mas muitos de idade sofreram tanto e conheceram esta igreja e vieram com o coração amargurado, mas de repente receberam uma bênção tal que os seus olhos brilharam de alegria, de paz, de entendimento. Então tem que continuar isto. Tem que esse amor que nós sentimos quando amamos a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, quando víamos, tem que continuar este amor. Não desanimarmos sequer, mesmo que venham as lutas. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Tenham fé, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então nós venceremos também. Haja o que houver, mas temos que manter esta união perfeita entre cada um de nós, para podermos ser bem-aventurados. E não é difícil, não. É só termos paciência. É só nos conscientizarmos de que é preciso ter amor. É só nos conscientizarmos de que é preciso ser fiel. E não será impossível nós termos a paz verdadeira que há nos céus e Deus quer que exista em nosso coração. Finalizando esta mensagem, tudo isso, diz o Santo Irmão Aldo, que lhes ensino, faz parte da ordem, da disciplina e da boa moral apostólicas. Eu, Irmão Aldo, juntamente com a Santa Avó Rosa, exigimos que todos os membros do ministério apostólico procedam dignamente conforme são ensinados. Falando aos Colossenses, o apóstolo São Paulo recomendou: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que aprendeste, o que recebeste, o que ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Irmãos e membros do ministério apostólico, sejam fiéis e leais, valorizando suas vidas em seu ministério. Tudo que a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima e Jesus, nosso Senhor, nos legaram, nos deixaram, nos orientaram e nos orienta até hoje, porque são doutrina pura e sadia para o nosso viver. Irmãos, deixo, portanto, esta mensagem em seus corações. Amanhã falaremos mais um pouco do viver em união e na paz com o Senhor Jesus. Vamos, para encerrar, vamos ouvir o hino apresentado pelos nossos irmãos do coral. O profeta e o povo de Deus.
falar de um profeta de Deus que está a ajudar os filhos seus. Já ouvistes falar que este povo apostólico é o povo escolhido do nosso Deus. De um profeta que está a preparar um povo para aos céus levar. Já ouvistes falar que este povo de Deus é o povo que irá lá nos céus morar.
privilégio muito grande temos o profeta Santo Irmão Aldo a nos abençoar. Já ouvistes falar? Todos nós ouvimos falar. Beijamos suas mãos, contemplamos seu olhar, seu sorriso. E muitos receberam grandes bênçãos e milagres. Por isso, nosso amor, nossa reverência ao profeta Santo Irmão Aldo. Prezados irmãos, agradeço pela sua atenção, seu silêncio. Vamos então fazer a oração encerrando esta reunião. Convido os que estão sentados, por gentileza, que se coloquem em pé. Sentido de oração, todos nós vamos orar. Ó poderoso Deus de amor, de misericórdia, de bondade, honra, louvor e glória sejam dadas ao Senhor Pai, ao teu Santíssimo Espírito, pela unção poderosa que tem derramado a todos nós, virtudes estas que nos beneficia com a tua graça e que nos faz felizes e alegres em pertencermos a esta Igreja Apostólica Caminho da Salvação. Temos a certeza, ó Senhor Deus, que o Senhor está nos abençoando porque somos felizes e sentimos em nosso coração essa bênção. Sentimos esta paz que nos envolve, porque a tua graça é magnífica, teu poder é imenso. E temos ainda a unção poderosa do teu Divino Espírito a nos fortalecer, a graça de Jesus Cristo, teu Filho amado, as bênçãos da Santa Vó Rosa e da Mãe Virgem Maria, com bênçãos ainda mais do Santo Profeta Irmão Aldo. Agora, ao encerrarmos esta reunião, ó Pai, em que aprendemos mais um pouco de como viver a disciplina de nossa igreja, como viver a doutrina de nossa igreja, que são fundamentais para o preparo espiritual de nossas almas, para herdarmos a salvação e um dia estarmos lá no reino dos céus. Ao aprendermos mais um pouco, agradecemos muito por isso, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós com perfeição, cuidado do nosso espírito, da nossa alma. Por isso que o Senhor pede para não faltarmos às reuniões de nossa igreja. E aqueles também que ouvem e assistem pela internet e às vezes não têm oportunidade de estarem reunidos em um templo na nossa igreja para também orarmos, ouvir os hinos, mas ouvem através da internet. São abençoados também, porque com fé, com amor, com dedicação entregam suas vidas para que o Santo Profeta Irmão Aldo, a Senhora Santa Vó Rosa os dirija e os ampare. E agradecemos também por isso. Agora, neste momento em que em oração estamos, peço, querida e Santa Vó Rosa, Espírito Consolador, tuas bênçãos mais uma vez para esses seus filhos que clamam por bênçãos, clamam pela paz muitas vezes, porque estão passando às vezes por dificuldades na família, no seu lar, em casa, às vezes no trabalho mesmo, na escola. E estão pedindo bênçãos para a Senhora Santa Vó, para o Santo Irmão Aldo, para que envie o anjo e os proteja, para poder também o mal ser afastado e reinar a paz em seus corações e em suas famílias. Olhe para todos eles, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo. Tenha misericórdia de cada um. Se porventura algum está precisando de mais fé, mais ânimo, mais entendimento, ajude-o a entender os teus mistérios, ó Santa Vó, os mistérios dos céus, os mistérios que são revelados para o nosso bem, e quantos mistérios são revelados e aprendemos como viver aqui nesta terra sendo abençoados. Por isso agradecemos imensamente também por anjos e santos que estão abençoando cada um dos teus filhos, abençoando sua família, seu lar, seu emprego, sua casa, e abençoando também os anjos e santos, a humanidade
que estão carentes, necessitando da Tua graça, ó Pai. Muitos, às vezes, em lugares longínquos, passando por dificuldades, às vezes por tristezas, tribulações, pois não conhece esse caminho. Mas o Senhor está atento a todos estes e tem dado suas bênçãos e virtudes, e são abençoados estes também, para que também um dia possam conhecer o Consolador, a Santa Vó Rosa, ó Pai, conhecer o santo profeta irmão Aldo e serem felizes. Nós agradecemos imensamente por isso. Pai, peço também que o Senhor, com a Santa Vó Rosa e o santo profeta irmão Aldo, abençoe esses nomes que estão na caixa de pedidos de oração. São nomes que os seus filhos colocaram, compadecidos, às vezes de uma família, de um jovem, de uma jovem, pedindo também bênçãos para um familiar, para um colega, um amigo, para um vizinho. Não sabemos o que eles pedem, quais os nomes que estão aqui, mas a Senhora, Santa Avó, o Senhor, irmão Aldo, conhece e sabe da necessidade de cada um. Portanto, está enviando um anjo, um santo, para afastar todo o mal, para dar alegria a essas pessoas, a essas criaturas, afastando os vícios, destruindo o mal, dando paz e alegria. Ajude, portanto, a essas pessoas a vencerem, e estão aos teus cuidados, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo. Irmãos, agradecemos muito pelas bênçãos de Deus que são derramadas a cada um de nós. E agora recebam, portanto, as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Consolador, e também do amado profeta, Santo Irmão Aldo. E essas bênçãos, irmãos, estejam em seus corações, em suas vidas, não só agora, mas para toda a eternidade. Amém.